Pessoal, 10h35, mais uma vez bem-vindos ao nosso webinar Protegendo a Marca Unimed, em parceria com a Rainforest Tech. Hoje temos aqui o Amir e Bruno, do time da Rainforest, que vão trazer uma apresentação muito legal de uma tecnologia inovadora. Gostaria de fazer mais um pedido e ressaltar o pedido para que usem o Q&A ou o PIR para fazer as perguntas e comentários sobre a apresentação e usar o chat comum do Teams para comentários sobre problemas com áudio, problemas com imagem. Beleza? Eu faço parte do time de marketing aqui da Gênesis, o Diego, que também faz parte do time de marketing, está aqui comigo. E agora eu deixo a palavra aí com o Amir e com o Bruno para fazer essa apresentação para vocês. Pessoal, bem-vindo. Como o Pedro falou, é um prazer poder ter esse tempo e apresentar, conversar um pouco com vocês. Meu nome é Amir Velho, né? Eu sempre faço a brincadeira com o nome aí, eu já nasci assim. E eu estou responsável pela área de operações da Rainforest. Então, meu foco é esse. Bruno, por favor, se você quiser se apresentar, acho que se você puder abrir o áudio aí, o vídeo, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Queria agradecer pela atenção aí, pela parceria com o time da Gênesis para esse bate-papo tão relevante nos dias de hoje, né? Eu sou o Bruno, responsável pela parte de marketing e growth aqui na Rainforest. Então, se quiserem algum anúncio, se tiver alguma coisinha tratando de Rainforest pela internet, eu sou o cara que vai estar por trás disso. Legal, valeu, Bruno. Pessoal, deixa eu falar um pouco aqui de quem. Primeira coisa aí, só validando, vocês estão vendo, se vocês puderem responder no chat aí, seguindo o que o Pedro comentou, a ideia aqui é só ver funcionalidade. Vocês estão vendo o compartilhamento? Se vocês puderem reagir aí, dar um ok ou dar um sim no chat, eu agradeço. Só para ver se vocês estão me ouvindo bem e estão vendo. Obrigado, Ricardo. Eu vi um ok aí. Joia. Imagino que se o Ricardo tá, os demais estão. Obrigado, Jefferson, Ronald, joia, legal, Diego também. Beleza. Gente, eu vou procurar usar bastante desses recursos aí, interagir um pouco com vocês. Alguns aqui eu vou até lançar aí algumas perguntas na pergunta e resposta ou no Q&A. E a ideia é a gente poder trocar, obrigado, estou vendo aí o Cláudio, o Fernando também respondendo. A ideia é a gente poder trocar um pouco de informação, não ficar só comigo falando, mas a gente poder ter comentários, tá? A gente vai procurar aí abrir o áudio, disponibilizar em momentos específicos, no final, se vocês tiverem dúvida, mas só para a gente ter uma sequência e fazer a apresentação. Então, nosso cronograma aqui é de aproximadamente uns 45 minutos, deve sobrar aí uns 10 minutos, talvez mais, para poder a gente conversar, a gente trocar informação, tá bom? Primeiro ponto que eu queria comentar e olhar aqui com vocês é quem que é Rainforest, tá? Isso não está dentro da nossa apresentação, a gente vai falar um pouco de funcionalidade, mas para aqueles que não conhecem, daí deixa eu fazer uma primeira pergunta aqui, pode ser no joinha aí, eu estou vendo as reações. Quantos de vocês já ouviram falar da Rainforest? Vou dar um tempinho aqui só para ver as reações. Vocês podem colocar a mão levantada aí que fica, eu consigo ver, joia. O Ronald já ouviu falar. Mais alguém? Tá, então estou entendendo que aqueles que não se pronunciaram ainda não ouviram. Quem que é a Rainforest? A Rainforest é uma empresa americana, a gente está baseado nos Estados Unidos, tá? Mas é uma empresa que ela tem um DNA, ela começa a ideia dela aqui e os investidores resolvem montá-la lá. Hoje é uma empresa que tem clientes no Brasil, tem clientes nos Estados Unidos e tem a presença também na América do Norte com a gente no Canadá. Então, a gente tem atuação via Canadá na América do Norte. Tá? Então, basicamente, essa é a empresa. A gente tem um foco muito forte em cibersegurança, tá? Esse é o nosso ponto, em dois grandes pilares. O pilar relacionado à marca, que é o foco hoje aqui,
e um pilar relacionado à vulnerabilidade, que, embora não seja o foco, eu vou fazer um ou outro comentário sobre ele também no decorrer da apresentação, no decorrer do webinar. E, como o Bruno bem mencionou, e a gente agradece, a gente está aqui com a Gênesis. Vocês possivelmente já conhecem, já tiveram contato aí com alguma outra pessoa da Gênesis, se não com várias. E a Gênesis é um dos nossos parceiros, e ele tem tido um foco muito grande nesse segmento relacionado a health, relacionado à área de saúde. Então, eu agradeço aí ao Pedro, ao Diego, à equipe da Gênesis que está por aqui, e a ideia agora é abordar um pouco desse tema. Então, depois desses 5 minutos introdutórios aí, vamos falar um pouco sobre a questão de marca, tá? E dentro da questão de marca, eu acredito que vocês tenham bastante essa visibilidade do dia a dia de como que a área da saúde está na mira dos atacantes, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco alguns casos aí, mas desde 2022 a gente vê que os incidentes de vazamento de dados na área da saúde aumentaram 53%, tá? Isso eu gosto de relatar ou de colocar que são muitas vezes aquilo que a gente sabe, aquilo que de alguma forma é medido. Porque, de fato, muito incidente relacionado a vazamento, muito incidente relacionado a ransomware não é documentado. Então, a ideia aqui esse é um número dentro daquilo que é observado e já representa um aumento muito grande, tá? Na parte de healthcare, a gente tem como terceiro setor mais afetado pelo cybercrime. Eu vou trazer mais alguns dados nos próximos slides, mas isso mostra um ponto que chama muito atenção, porque de fato é um segmento que você imagina que os atacantes teriam um certo pudor ou uma certa um respeito, mas de fato, e até mesmo em conversas, eu vou passar algumas informações e link para mais informações aí. Em algumas conversas que a gente tem tido, a gente tem observado que não, né? Isso tem acontecido, tem atacado o segmento, e de fato é muito importante que a marca Unimed esteja e seja protegida. Então, como que eu acompanho? Teve vazamento é interno, por exemplo, credenciais próprias, ou o vazamento é de clientes da Unimed, de qualquer jeito afeta como monitorar e acompanhar essa questão. Tá? Então, o que a gente vê aqui a área de saúde está na mira. Não dá para a gente pensar que os atacantes eles beneficiam por ser uma área de saúde, e às vezes até por um familiar, né, pela mãe deles, está de certa forma hospitalizada ou está precisando disso, que de fato não teriam essa ação nesse segmento. Bem, aqui tem algumas notícias e a gente de propósito pegou notícias americanas, não que sejam as únicas que a gente conhece, que a gente tem, mas aqui tem alguns casos onde a gente pode ver hospitais que são fechados em termos de sala de emergência por estar passando por cyberataque. A gente vê impacto na operação, a gente vê aí esse caso de Illinois, que foi o primeiro que teve o ataque dentro de uma série. Então, esses casos aí são casos que se tornaram públicos dentro da estrutura americana. Mas eu lembro que há 1 ou 2 semanas atrás, eu vi dentro de um grupo de segurança aqui de brasileiros que eu faço parte, uma mensagem indicando que um determinado hospital tinha passado por um comprometimento de ransomware, estava sem operação. Então, não é alguma coisa que está fora do nosso contexto, mas que mostra que um país que está mais maduro em termos de cibersegurança ainda é afetado. Então, a gente tem que se preocupar, a gente tem que tomar ação e um ponto importante, não que a gente não tenha condição, mas muitas vezes a gente tem que defender esse ponto, a gente tem que defender esse budget, a gente tem que defender a bandeira de cibersegurança frente a comitês, frente à diretoria, para que de fato isso não ocorra. E isso muitas vezes é
um desafio. Então, a área de saúde, de fato, está na mira e a gente pode ver que países mais que têm aí uma maturidade maior nesse segmento, tem, e são notícias novas, ó, 14 de junho, essa referência aqui, um hospital de St. Thomas Hospital, a gente acaba vendo coisas muito novas. Com certeza, se vocês entrarem agora no Google e procurar, vocês vão encontrar esse tipo de referência. Bem, dentro disso eu tenho uma pergunta, e agora eu gostaria de usar o perguntas e respostas ou o Q&A e pedir uma ajuda para vocês, tá? A gente até fez outros modelos aí de lance, mas por alguns motivos a gente vai seguir dessa forma. Então eu queria que dentro dessa pergunta que está na tela, sua empresa já sofreu, ou você conhece alguma empresa de um amigo na área de saúde que já sofreu fraudes digitais ou vazamento de dados? E a ideia de um amigo é que é bem comum isso para nós, né? Às vezes a gente fala, não, ó, comigo não aconteceu, mas tem um amigo que aconteceu. Eu queria focar na área de saúde, mas se não der só na área de saúde, eu vou lançar aqui algumas respostas, deixa eu só copiar aqui das minhas notas, para que vocês possam indicar. E eu gostaria de ouvi-los, tá? Enquanto ouvi-los lendo por enquanto, não como áudio, mas eu gostaria de entender as opiniões aí de vocês. O Bruno lançou a pergunta, eu vou fazer um comentário aqui. O comentário colocar algumas possíveis respostas aí, e se vocês puderem sinalizar, eu gostaria para a gente poder. Cabe ressaltar uma coisa: vai ter aí uma certa surpresa no final para aqueles que participarem, tá? Então, o Bruno aí preparou uma surpresa para aqueles que participarem. Pergunta, e agora eu vou dar um tempo aí, vou dar uns 3 minutos para vocês pensarem e contribuírem. Vocês já ficaram sabendo ou já passaram por isso, ou conhecem uma empresa que passou, seja da área de saúde ou não, ou desconhece, não, de fato, olha, isso eu não sei, especificamente cibersegurança, ransomware, eu nunca peguei, ou de fato isso não aconteceu comigo. Por favor, comentem, lancem aí algumas das respostas para a gente poder conversar. Vamos ver. Lembrando que os corajosos têm uma recompensa no final. Olha, estou vendo aqui algumas reações. Estou vendo aqui alguns joias. Se vocês puderem fazer só um comentário, talvez só escrever. Não precisa citar caso, nome de ninguém, mas se puder falar, olha, já sofremos, já tenho essas frases aí que eu coloquei só para poder medir, eu agradeço. Mais 2 minutinhos aí. Tempo de eu tomar água. Opa! Conhece a área na área de saúde? Obrigado, Ronald. Opa, sofremos um ataque. Interessante. Informação aí. Mais um comentário aqui. Estou agradecendo, pessoal. Obrigado por estar participando. Tivemos um ataque ransomware, 6 anos. Ransomware é fogo, né? Porque vira aquele. Inclusive, eu vou aproveitar aqui essas perguntas para a gente ir conversando nesse sentido. Teve uma apresentação na RSA, não desse ano, do ano anterior, que era justamente um board de como se comportar a um ataque de ransomware. Então, como que uma determinada uma pessoa responsável pela área de relações públicas tem que agir, como que a pessoa responsável pela área de TI tem que agir. Então, fica aí uma dica, uma referência que não está na apresentação, mas que pode somar o conhecimento de vocês. Tivemos ataque, conheço algumas empresas, exatamente. Obrigado. Ataque de ransomware, conheço também. Legal, gente. A ideia aí é mostrar que isso não está longe da gente, tá? Se vocês tiverem um comentário mostrando um pouco de como foi, né, sem expor de novo, daí não necessariamente precisa ser com vocês, mas se vocês tiverem algum comentário de como que isso aconteceu,
Então, olha, não, teve todos, foi difícil. Tô vendo que aqui no chat também, priorizem lá no Perguntas e Respostas, mas agradeço aqui, eu vi, ó, onde o amigo trabalha, obrigado, Anderson. Pamela também, de fato, teve que pagar, olha que interessante. Inclusive, tem um podcast nosso, eu vou falar mais para frente disso, mas que traz informação a mais sobre a questão da área de seguro e sobre pagar ou não, um pouco dessa visão. Interessante isso que a Pamela comentou também. Então, nesses pontos aqui, o que é importante de observar é que, de fato, gente, isso está muito próximo da gente, isso está acontecendo ao nosso lado, no dia a dia, e a gente precisa olhar, precisa trabalhar de uma forma a, a ser diligente, a fazer um monitoramento contínuo desse processo para não ser pego ou não ter aí a surpresa de acontecer isso sem que a gente tenha uma visibilidade por onde ou como isso iniciou. Legal. Daqui a pouco eu lanço mais perguntas aí, agradeço pelos comentários nessa, até vou recolher aqui a primeira pergunta, tivemos 8 comentários, muito obrigado. Fraudes de marca. Quais são características comuns ou quais são tipos de fraudes comuns que a gente encontra e que também não são raras de ser vistas aqui, tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês, ou alguns comentários. Um exemplo aí bem comum é boleto falso. Boleto falso a gente identifica um desvio, né, de dinheiro. Então, a pessoa recebe lá um boleto e fala, olha, esse boleto, o pagamento desse boleto, ao invés de ir para uma pessoa, embora todos os dados estejam corretos, ele vai para uma outra pessoa. Fala, amigo, beleza, isso é tranquilo, né, quando é boleto impresso. Mas boleto digital ainda faz sentido? Eu tenho um caso não muito antigo que aconteceu, onde os desenvolvedores colocaram uma versão da API 2, onde tinha autenticação, e a versão 1 da API ficou, que não tinha autenticação, ficou disponível, eles esqueceram de tirar. E pode parecer besteira, mas isso é bem comum. E quando aconteceu isso, o atacante ele foi, viu que era a versão 2. Quando ele viu que era a versão 2, qual que é a primeira coisa que ele vai pensar? Deve ter uma versão 1. Deixa eu ver se a versão 1 está ativa. E quando ele viu que a versão 1 estava ativa, ela respondia com nome, com CPF, com valor da dívida, no caso específico desse cenário. E o atacante começou a gerar boletos falsos, né, ordens aí de cobrança falsa, onde tinha todas as informações coerentes. A dívida era aquele valor mesmo, o CPF era aquele, o nome era aquele, mas de fato a informação do pagamento não era. Então ele falava que dava um desconto mirabolante, e daí caía para uma conta de um laranja, que normalmente essas contas já estão mapeadas e a saída de dinheiro lá é muito rápida. Então, nesse caso aqui, pessoal, é um exemplo de boleto, tá? Outro exemplo que é bem comum da gente identificar e tem a ver aqui com malvertising, que é esse segundo item aqui, é às vezes uma propaganda fraudulenta. A gente via gente pagando, inclusive dentro do que a gente mostra, do que a gente monitora, a gente vê a possibilidade de uso de campanha ou uso de propaganda paga dentro do Google, por exemplo, para ranquear primeiro. Então tinha atacante pagando para aparecer primeiro na lista e para daí poder se passar. Porque hoje em dia e daí acenem com um joia aí para ver se não sou só eu. Mas quantos que vão fazer pagamento não correm o risco aí de digitar o nome do boleto, o nome da empresa, por exemplo, no nosso caso aqui que a gente está falando, Unimed, pagamento, boleto. Unimed X, né? Uma das Unimeds aí, pagamento, boleto. A pessoa vai no Google e digita isso. Nem sempre ela vai no site oficial e clica. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz, tá? A única coisa e a única atenção que precisa ter nesse processo é na hora que você olha o site, ver se de fato é aquele site. Porque o atacante ele paga, aparece primeiro um site que parece, mas não é, e quando clica, ele pode ali
ter as informações sendo roubadas ou mesmo sendo gerado um boleto falso. Tá? Então, aqui vocês têm uma referência ao tanto de prejuízo e alguns dos ataques que a gente enxerga bastante. Olha só, typo squaring. Isso daqui é bastante usado para phishing. Você cria um site, um domínio, perdão, parecido com o domínio do real, de vocês. Tá? E como que você faz isso? Você substitui um i por um, você substitui um m por um n, coisas que para o usuário na ponta se passam no olhar. Ele bate o olho, no dia a dia, na correria, ele não se atenta para aquilo. E essa é a ideia aqui do Typo Squad, é criar domínios que parecem, mas não são de fato da empresa. Malvertisement eu comentei, é bem comum da gente ver cenário ou é alguma coisa que estava acontecendo. O Google tem até criado mecanismos para dificultar isso, mas isso é algo que pode acontecer nas redes sociais também. E o uso indevido da marca em clonagem de site. Pessoal, isso é bem comum, tá? E tem vezes que o trabalho ele é tão profissional, a gente tem visto casos assim, que eles criam uma empresa de fachada. Nessa empresa, eles criam com um domínio muito parecido, fazem uma promoção de alguma coisa que custa R$ 100, tá? Suplementos da área de saúde, custa R$ 100. E de repente eles vendem por cento e pouco. Aí as pessoas começam a comprar. Daí você vai no Reclame Aqui e vê o pessoal reclamando muitas vezes de que não recebeu. Esses são características e são pontos bem comuns em fraude, tá? Vazamento de dados. Vazamento de dados é um outro pilar que a gente vai tratar aqui dentro dessa apresentação e que é alguma coisa que acontece com muita frequência. Eu vou trazer alguns cases aqui para vocês terem isso como visão, tá? O vazamento de dados no Brasil e no mundo, ele mostra que existe e vai continuar gerando prejuízo. Vocês têm dois dados nessa página. A primeira dados da IBM, e o segundo nessa linha aqui embaixo é do Instituto Ponemon. Esse da IBM, ele mostra aí a questão do prejuízo em termos de média de custo relacionados a vazamento de dados por país em 2023, tá? E daí olha aqui o que vocês têm. Estados Unidos, 9,48 milhões, mas você tem aqui o Brasil com 1,22 milhões, de novo, daquilo que se é apurado. Muito do que é feito não é dito, tá? Quando a gente pega aqui a comparação com o Instituto Ponemon, você começa a observar o risco, ó. 43% de uma empresa brasileira, risco de uma empresa brasileira sofrer um ataque. É muito acima dos países como a Alemanha e a Austrália. O Brasil ocupou o 16º lugar em países que contabilizaram episódios de vazamento. O custo médio de um incidente é de 4,45 milhões, tá? Aqui relacionado a mundial, não específico Brasil, mas é muito alto o valor. O tempo médio, isso daqui é muito interessante. O atacante, ele segue uma espécie de passos, e existe isso para aqueles que quiserem referência ou quiserem aprofundar no assunto. O Bruno pode até jogar aí o link também, mas existe um site que é do Mitre, e esse site do Mitre, ele tem um framework de ataque. Quais são os estágios de um ataque? E nesses estágios de ataque aí, fica à vontade para jogar lá no chat, tá, Bruno? Se for, não precisa jogar aqui no perguntas e respostas, vamos deixar aqui só para o pessoal preencher. Mas dentro do Mitre, essas fases do ataque, elas mostram reconhecimento, elas mostram como que é feita a entrada, depois que é feita a entrada, como que você faz o escalonamento lateral, ou seja, como que você ganha espaço. Esses itens aqui, muitas vezes, as empresas elas demoram para saber que foram invadidas, porque o atacante passa dias, e aqui você tem uma referência, 204 dias antes da empresa de fato saber que ela foi atacada. Esse é um problema, pessoal, porque muitas vezes nesse período os dados estão sendo exfiltrados. Não é um ataque direto, não é um ataque
onde o prejuízo ou o possível incidente ele ocorre num primeiro momento. Então, ele fica silencioso até que chegue um determinado momento para que isso se transforme de fato num barulho ou num problema, num incidente. Tempo médio até conter é 73 dias, e olha só que interessante, empresas que conseguiram conter uma brecha em menos de 30 dias alegam ter economizado mais de 1 milhão em relação àqueles que levaram mais tempo. Então, ter a informação, ter o monitoramento, de fato, é alguma coisa importante. Alguns fatores que afetam diretamente, você vê que existe normalmente uma perda de clientes. Se você soube que a empresa de saúde, se você soube que o seu banco, se você soube que aquela empresa que presta serviço para você teve os dados vazados, existe um dano à imagem que não é tangível, mas que certamente gera um dano tangível, um dano mensurável, que é a saída de clientes. Então, a perda de clientes, o tamanho da brecha e quantos dados foram roubados, tá? O tempo até identificar e conter vazamento, o gerenciamento, são todos itens aí que afetam esse processo. A gestão eficaz do custo, multas e sanções, e a gente vai tratar disso aí nos próximos slides como um apêndice, como um comentário. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é a ideia de que existem uma série de impactos, isso dos que são mensuráveis, porque você ainda tem o dano à imagem que muitas vezes não dá, ou a reputação que não é mensurável, tá? Pessoal, segunda pergunta. Eu vou pedir aí para abrir, o Bruno abrir o segundo item aí. No plano de segurança da informação, existe orçamento definido para prevenção a fraudes e vazamento de dados? Então, dentro do que vocês conhecem, da estrutura de vocês, existe aí a orçamento definido? O Bruno vai colocar aqui já colocou. E eu vou colocar aqui algumas possíveis respostas que eu acho que vale a pena vocês darem dentro dessa estrutura aí. Só um pouquinho, tô pegando aqui os meus comentários. E essas respostas aqui podem ajudar em termos de. Opa, postei aí, deve estar indo, mais um segundinho. Essas perguntas aí essas respostas podem ajudar a identificar e a medir até mesmo um pouco da maturidade, do estágio que está em termos de segurança. Então, olha, sim, o orçamento é para esse ano. Não, o orçamento deste ano é maior que o ano anterior. Sim, e o orçamento deste ano é menor. Ou até mesmo, não tenho orçamento. E se eu não tenho orçamento, o orçamento pode não ser da área, ou você pode estar compartilhando com uma área. Pessoal, do que vocês conhecem, tá? Pode ser na empresa de vocês, e daí acho que o foco é melhor para a gente poder entender um pouco do mercado de segurança. Existem esses itens? Lembrando que as informações que estão sendo passadas aqui são para o fórum que a gente está, tá? Isso daqui não vai ser divulgado, mas eu queria ouvir um pouquinho desse ponto de vocês. Vou dar mais 2 minutinhos aí. Opa, teve um comentário aqui. Sim, legal. Rafael, se você puder só colocar sim, e o orçamento do ponto de vista de segurança da informação para fraude e vazamento é igual ou houve aumento? Se você puder, se você souber, puder referenciar, eu agradeço. Qual que é a minha ideia com isso, tá? Como a gente conversa muito, a gente usa referências para dizer se tem tido mais investimento, se não, e como que isso se comporta. Eu vou mostrar um exemplo disso no final. Obrigado aí, Rafael. Se você tiver mais algum ponto aí, pessoal, se mais alguém tiver, obrigado. Eu vi que o Pedro lançou aí o site do ataque do Mitra, exatamente. Esse daí, inclusive, do GitHub já é direto o framework, tá? E ele é bem legal, porque dá para você navegar, entender quais são os grupos de ataque. Pedro, obrigado aí pelo link, é esse mesmo, ele é bem legal. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui chegando. Sim, é igual do ano anterior. Opa, peraí. Não, sim, temos orçamento para aprimorar ferramentas e processos voltados para prevenção. Legal, Flávio, excelente. Isso mostra maturidade. Tem várias empresas que a gente não conversa,
Eu vou dar um exemplo aqui enquanto vocês estão respondendo. Ah, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa do segmento jurídico, que a gente fez uma apresentação, inclusive a Michelle, que tá aqui com a gente, participando, opa, tava, acho que ela teve que sair, mas a Michelle, que é da Reinforce, e estava participando aqui com a gente, uma empresa, por exemplo, do segmento da área jurídica, e que teve, durante a POC, a gente mostrou as credenciais vazadas, e era impressionante a cara com o impacto daquilo lá dos responsáveis pela área de segurança que a gente estava mostrando. Então, de fato, aí chamou muito a atenção ver que senhas, ver que dados estavam vazados, tá? Opa, tive mais resposta aqui. Não, temos orçamento definido para essa finalidade, mas nossa editoria está definindo isso para os próximos anos. Perfeito, excelente. Cláudio, obrigado aí. Acredito que as empresas não tenham nenhum orçamento para verdade. Muitas, Ronald, isso que você colocou é verdade. Muitas empresas não têm esse orçamento. E daí a gente brinca, é a famosa frase lá, né? Que segurança é pelo amor ou pela dor. Muitas vezes elas passam por um incidente desse para de fato se proteger posteriormente. Então, tá aí. Eu agradeço a Ronald, o Rafael, o Flávio por terem participado aí com as questões, e daqui a pouco vai ter mais uma, tá bom? Legal, pessoal. Como medir o impacto da empresa? Esse ponto aqui é um parênteses, tá? Por quê? Quando se fala em LGPD, se fala muitas vezes apenas em. Opa, só para ver aqui, eu vi se alguém. Eu vi que Desculpa, eu vi que o Ricardo respondeu na outra thread aqui. Beleza, obrigado. É, eu vi que, assim, desculpa, voltando, fazendo um parênteses, eu vejo que muitas empresas, elas tratam o tema LGPD como uma preocupação de colocar no site aquele aviso de banner de cookie, né? Ó, tô pegando cookie. E isso, de fato, faz parte. O consentimento é um dos itens que é muito importante dentro da LGPD. Mas é importante você ter um tratamento com a resposta dos titulares, né, que estão solicitando os dados. É importante você ter o banner, é importante você ter a gestão do consentimento, é importante você ter a gestão da cadeia. Ou seja, LGPD vai muito além desse tipo do que focar apenas no banner. E o que a gente mostra aqui, vocês estão, acredito que por dentro, é que as multas são altas. Amir, e por que você está colocando isso dentro de fraude e vazamento? Porque se eu estou monitorando, e vocês sabem bem isso dentro da parte de GRC, né, de governança, risco e compliance, normalmente as análises, os questionários que a gente responde em auditoria dentro de uma estrutura de GRC, o objetivo é olhar como está hoje e como está sendo a evolução. Se eu tiver resposta para os itens, se eu tiver metodologia, se eu tiver descrito como vai ser feito, isso pode ajudar e ajudar em muito. Então, a ideia aqui que eu queria chamar a atenção para vocês é você ter a questão da LGPD e ter um monitoramento de credenciais vazadas, ter monitoramento de site vazado, apoia dentro do plano para você se defender, por exemplo, para a ANPD, Agência Nacional, de que possivelmente você teve esse vazamento, mas que você tem uma ação preventiva para isso. O que eu quero dizer é que nesse tipo de acompanhamento ou de processo, todo o ferramental que você tiver para mostrar que você tem buscado de forma diligente proteger os dados, vai ser bem visto pelo auditor, vai ser bem visto pelo juiz, vai ser bem visto pela pessoa competente pela análise. Então, dentro desse ponto aqui, dessa parênteses de LGPD, entra a informação de que é interessante vocês considerarem com a parte de threat intel ou a parte de brand, no sentido de minimizar eventuais problemas que vocês tenham com ações ou com processos de LGPD, se ocorrerem. A nossa ideia é que não ocorra, mas acontecendo, que isso possa ser
bem tratada, tá bom? Pessoal, mais uma pergunta aí. E as perguntas, o objetivo é conhecê-los e também não deixar o processo maçante, só eu falando. Sua empresa possui alguma solução de monitoramento de fraudes e vazamento de dados e ou credenciais? Pessoal, pode ser que vocês já tenham, tá? E a ideia aqui é entender um pouco disso. De novo, a maturidade. Você já tem, não tem? É tempo de ter? A nossa questão aqui está relacionada a esse ponto. Eu vou pegar aqui algumas possíveis respostas que eu gostaria de ouvir de vocês. Em cima dela, vocês podem comentar, tá? Deixa eu copiar aqui, vou jogar em cima da questão aí e vou dar um tempinho para responder. Nova publicação. Quais são as respostas aí que eu gostaria que vocês comentassem em cima? Fala só, não, já possuo. Ou não possuímos, mas estamos olhando para esse ano, estamos olhando para o próximo, não possuímos e ainda vamos começar a olhar. Eu queria ouvir eu já vi, por exemplo, da pergunta anterior, com relação ao orçamento. Alguns estão olhando para o ano que vem. Mas e com relação a ferramentas de monitoramento de fraude? Opa, sim, temos parceiros terceiros para você. Joia, Ronald, Rafael, legal, excelente, que bom que vocês têm. E isso mostra uma maturidade. Enquanto os demais vão respondendo aí, um ponto que eu gosto de ressaltar é que inteligência de ameaça e monitoramento de marca, é, ele tem um caráter de quanto mais fontes você tiver de monitoramento, melhor. Por quê? Tinha um amigo meu que ele dizia a seguinte frase: Amir, só tem um jeito de você saber do ataque, de que vai ser feito um roubo num caixa do banco. Ou você faz parte do time que vai fazer o roubo, e por isso você tem que saber exatamente o dia, a hora, o modus operandi, né? A gente chama em segurança de TTP, tática, técnica e procedimento. Ou você faz parte do grupo que está buscando informação. E a ideia nossa aqui é ser uma fonte para ajudar a buscar informação. Então, aqueles que já têm, excelente, que bom que vocês têm, que vocês já possuem. A ideia aqui é, se quem não tem, vale a pena procurar uma primeira fonte, e quem não tem, pode usar uma segunda fonte como uma forma de agregar a visão, de trazer uma visão maior para a para o cenário ou para a visão relacionada à inteligência de ameaça, tá? A gente vê muito em filme isso, né? As polícias trocando informação, a Interpol com a Polícia Federal, esse tipo de coisa é bem comum e a ideia aqui é igual. A gente tem um ecossistema de parceiros, a gente troca esse tipo de informação e a ideia é que mesmo fazendo isso e sendo bem transparente, nós não vamos conseguir mapear todos os fóruns do mundo. A gente vai ter uma visão, e isso se soma à visão de outros, e com isso consegue ser mais efetivo. Eu acredito muito dentro de segurança, inclusive foi tema de abertura da RSA desse ano, em comunidade. A ideia é não ser uma ilha, mas de fato trabalhar em conjunto. Eu vi aí o André respondendo, o Rafael, fornecedores externos, o Flávio, excelente, bom que vocês têm, tá? E aí eu vi algumas respostas positivas. O que eu recomendo, ou que pode agregar em termos de plataforma, é você ter uma visão que vai a outros fóruns, a outras fontes para agregar. E daí a gente pode ajudar, é o que eu vou tratar nos próximos slides e mesmo fazendo uma demonstração para vocês. Legal, gente, obrigado. Tá valendo aí, Bruno, tá acompanhando quem tá colocando. Lembrando que no final a gente vai ter o sorteio do carro do Pedro. Opa, errei, Pedro, desculpa aí, brincadeira, cara. Mas a gente vai ter aí uma forma de reconhecer isso. Pessoal, aqui eu queria chamar a atenção para vocês no que a gente tem em termos de funcionalidades na plataforma da Reinforce. Então a gente conceituou um pouco do cenário, a gente falou um pouco de quais são as fraudes comuns, a gente falou um pouco de qual é o agravante da LGPD, mas a pergunta que vem é: tem solução? Como que a gente pode atuar?
E a resposta é um monitoramento contínuo. E a nossa plataforma, ela provê monitoramento contínuo de domínios URLs, para identificar domínios falsos, para identificar websites falsos. E isso você tem dentro da plataforma uma forma de acompanhar isso. Então, por exemplo, quais foram os achados, quantos estão sob análise, quantos são confiáveis, quantos são irrelevantes, quantos foram solicitados takedown. Solicitar takedown é retirar aquele site ou aquela informação do ar. E isso muitas vezes é feito através de processo de parceiro, de serviço, de fato. Então, a ideia é a plataforma ela permite a gestão e a gente tem como ação aí o acompanhamento disso e o monitoramento dos sites falsos, das URLs falsas aí. Outro ponto aqui é mídia social. Pessoal, esse ponto aqui é bem interessante. A gente pegou recentemente, por exemplo, uma empresa do segmento de ônibus, até uso como exemplo eles nas apresentações que eu faço, que a gente possa fazer depois no 1 a 1 aí, de site do Facebook tentando vender crédito de passagem com valor mais baixo. Então, esse é algo que é bem comum e monitoramento de rede social traz aí, muitas vezes, uso de marca ou pessoas que estão direcionando para sites para perfis que, de fato, não são reais, para angariar seguidores e, uma vez feito isso, transformar isso em venda, transformar em comércio. Essa página que eu comentei com vocês de venda de bilhete tem 31 mil seguidores. 31 mil seguidores, alguém está sendo lesado na história. É a empresa, não é? Esse tipo de coisa. A ideia é que a gente possa trazer visão. Tá? E as varreduras que são feitas não só na parte social, mais ampla, né? Na parte, por exemplo, de relacionadas a código, a Surface, Deep e Dark Web, olhando para, por exemplo, produtos de venda. Aquele produto similar, aquele determinado item que é vendido pela empresa, por exemplo, no caso de vocês, um plano de saúde, que às vezes está sendo anunciado no Mercado Livre. Faz sentido, não faz? Esse tipo de acompanhamento a gente vai de forma ampla na Surface Web. Tá? E um outro pilar que é importante a gente olhar, e para nós é um módulo, é o de vazamento. Tanto de código, e a gente encontra vazamento de código aí em uma série de fontes públicas, tá? Parece que não, mas, por exemplo, prova para desenvolvedor. Abre para todo mundo e, de repente, aquela prova para desenvolvedor, ela está fechada, né? Depois de um tempo aí, ela acabou, mas mesmo assim o código continua lá. Faz sentido? É esse tipo de coisa que a gente vai procurar em termos de código e em termos de credenciais, tá? Aqui são credenciais que não são válidas, @example, são sites aí, é um domínio que ele é reservado, mas eu trago a credencial, a senha para a gente olhar, a descrição de vazamento, quando foi descoberta, quando foi a data do vazamento, qual que é o target quando eu consigo encontrar. E essas informações, elas ajudam a verificar se é uma credencial de vocês, @Unimed X, ou se é uma credencial de um cliente de vocês. Então, esse ponto aqui, ele é muito válido, é muito gritante. Eu vou dizer uma coisa, normalmente quando a gente faz uma POC, esse é o item que mais chama atenção, porque a gente descobre aí credenciais vazadas e fala, cara, não sabia que essa credencial estava vazada. Essas credenciais aí, elas têm que ser testadas, então a gente não testa como plataforma, mas eu tenho cliente que está usando um script Python, por exemplo, que pega essas credenciais, testa, e aqueles clientes que de fato tiveram a senha comprometida, eles avisam, falando, olha, eu estou reiniciando sua senha, ou siga esse processo aqui para setar uma nova senha. Isso mostra maturidade. E no caso de uma auditoria, certamente pode ajudar, como eu já comentei anteriormente. E por fim, takedown. A plataforma faz a gestão do takedown, que é acompanhar. Takedown, pessoal, é a solicitação para tirada do ar daquele determinado site. Eu sei, até pelo que vocês têm comentado aqui, muitos de vocês já têm essa visão, mas estou falando porque talvez alguns não tenham. E você tem dois grandes tipos de takedown. O takedown extrajudicial e o takedown judicial.
O extrajudicial, você vai usar artifícios técnicos para tirar aquele site do ar. Tá? Então você vai lá no Google, vai apresentar, vai no registrar, no registro.br, vai apresentar que aquele site está te prejudicando para tirar ele do ar. Já numa outra linha judicial, você vai de fato falar, ó, não, vou entrar com um processo. Mas muitas vezes esse conteúdo está armazenado em um lugar fora, está armazenado em outro país. Então a ideia é, dentro do técnico, que ele é mais rápido, você seguir linhas diferentes. Daí você pode tentar tirar o domínio do ar, você pode tentar tirar o conteúdo do ar, você pode tentar tirar o caminho para chegar no conteúdo do ar. Então, existem várias subtipos aí. E a ideia é que isso, a plataforma possa fazer a gestão disso e dentro de um serviço a gente possa trabalhar em conjunto com o parceiro para poder tirar aquele determinado site do ar. Tá? Pessoal, estamos terminando em termos de questão. Eu já vou terminar a apresentação e, sobrando tempo, eu vou abrir a plataforma e mostrar para vocês. Baseado nesse tipo de tecnologia, como você se considera protegido? A ideia aqui, de novo, entendendo a maturidade de como está, é verificar o seguinte: olha, entendemos o problema, entendemos as ferramentas, e agora a pergunta é, ó, você se considera bem protegido? Não. Vamos entender um pouco de como está o cenário aí, de como que é o momento de vocês. Eu estou colocando possíveis respostas na pergunta que o Bruno lançou, tá? Falando, ó, eu me sinto muito, pouco, eu estou exposto, eu não consigo nem imaginar. E a ideia é, em cima disso, se vocês puderem fazer alguns comentários, eu agradeço aí. E eu já vou pedir também, Bruno, se você puder colocar já a última pergunta aí, é como você avalia a possibilidade de uso da Reinforce no seu ambiente, tá? E aqui, pessoal, a ideia é a seguinte: faz sentido? Pô, então vamos conversar, vamos evoluir para poder mostrar a plataforma. E para mais do que mostrar a plataforma, vocês vão ver aqui na parte final da apresentação, é poder colocar dados para vocês de como de fato está o ambiente. Então, nesse item aqui, eu vou colocar algumas possíveis respostas aí para ver. E deixa eu ver aqui se teve resposta. Ninguém aí respondeu. Pessoal, vamos lá. Medo que estejam acompanhando. Eu já vou abrir para ver se tem dúvidas. Se vocês puderem ir colocando os comentários aí. Mais um minutinho. Enquanto vocês vão comentando, só para terminar aqui, em termos de item, a gente tem uma sugestão, uma possibilidade aí para vocês, junto com a Gênesis, que é justamente de fazer a busca de itens vazados da Unimed e informar a quantidade que a gente encontrou. Então, a ideia aí que a gente chama é o nível de exposição. Para isso, vocês têm aí um QR Code. Se vocês lerem esse QR Code, vocês vão cair num formulário só para poder colocar algumas informações que a gente usa para fazer essa busca, e a gente vai conseguir falar, olha, tem tantas credenciais que a gente encontrou, tantas desse tipo. Então, é bem simples. A única coisa aí que é importante ressaltar existe um checkbox de consentimento só porque a gente quer garantir que não vai deixar claro que a gente não vai expor esses dados e que também vocês não vão expor nenhum dado que na troca de informação que a gente vai ter. Então só tem um NDA lá, um consentimento, e aqui vocês têm a possibilidade de entender como que está o cenário de vocês. Tá? Uma referência aqui que eu acho muito interessante para o segmento de saúde, e daí eu vou fazer um pouco de propaganda aqui, é sobre a questão dos ataques na área de saúde. E a propaganda que eu vou fazer para vocês é do Arena Reinforce. O Arena Reinforce é um podcast que a gente tem gravado e a gente tem feito isso com frequência, já está aí na terceira, na quarta série
de episódios. E a ideia aqui é trazer pessoas que estão no dia a dia trabalhando. O Arthur Paixão, ele é um dos gerentes aí responsáveis pela área de segurança no Hospital Albert Einstein, e a gente fez um episódio com ele que tem muita informação legal, inclusive uma informação que mostra muito da maturidade que vem sendo construída em termos de aumento de conscientização, em termos de Brasil mesmo, como que a gente está. Então, eu queria deixar isso como uma referência. Vocês têm aí o QR Code, se vocês puderem também seguir aí o Arena Reinforce, vai ser interessante porque a gente sempre tem novidades, sempre tem pontos aí, tá bom? Deixa eu verificar aqui se teve algum comentário. Opa, tivemos comentário aqui. Sempre é importante. Boa, Ronald, de verdade. Independente de ter, é sempre importante olhar para isso. Exatamente. André, essa visão, existem aí duas grandes visões em termos de segurança, né? 100% protegido e não, mas essa visão que você tem é a minha, ou seja, ninguém está 100% protegido. Segurança não é alguma coisa absoluta, mas é alguma coisa que se construi. Pouco protegido, legal, então há espaço aí para aumentar, constante melhora. Que bom, o que eu gostei de ver aí em termos das conversas e das respostas é que a gente sabe da importância de estar crescendo e de estar se movimentando. Isso é o que tem refletido. E daí, ó, podemos agendar uma reunião, legal, faz sentido, podemos falar mais sobre, faz sentido, legal. Eu queria agradecer aí, Flávio, Rafael, Ricardo, Ronald, participaram bastante aí na nossa troca de informação. Uma última pergunta aí, e essa pergunta, pessoal, se ficar à vontade aí para mandar depois, é só para ver o que dá para melhorar. O comentário aí é 0 a 5, o que você recomendaria. E se você tiver sugestão do que a gente pode melhorar, eu também agradeço para que a gente possa melhorar aí para os próximos webinars, até sugerir temas. Se vocês quiserem, fique à vontade para fazer sugestão, tá bom? Eu falei que no final ia ter uma surpresa. O Bruno está com a lista dos participantes, ele vai enviar um voucher. É isso, Bruno? Se você puder, antes de eu abrir o áudio, mostrar aqui, tirar algumas dúvidas, só confirma aí, abre o áudio, explica para o pessoal o que vai ser feito, por favor. Confirmando aqui, todos vocês que participaram aqui conosco hoje vão receber um voucher do iFood, uma forma de tomar um café nesses dias aí frios que estamos passando nesse inverno, aquecer um pouquinho mais o dia de vocês, tá? Então, agora à tarde vocês devem receber já no e-mail de vocês que foi cadastrado para participar do webinar este voucher. E caso alguém não receba até umas 2 da tarde, pode mencionar ou falar com o Pedro direto e a gente vai coordenar para resolver isso. Joia. Então tá aí, pessoal. Bruno, obrigado. Pedro, aí, pessoal. Eu vou agora deixar aberto aí, pedir para o Pedro liberar. Enquanto ele está liberando o áudio, se alguém quiser falar, ou se alguém quiser mandar uma pergunta, e daí fica à vontade para mandar pelo chat e tal, fiquem à vontade para expressar. Enquanto isso, eu queria terminar aqui, além do. Deixa eu voltar a Mir, compartilhar minha tela. só para avisar o pessoal que o áudio dele está habilitado, só eles tirarem o mute ali, se quiserem comentar, fazer um comentário, pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Legal, obrigado, viu, Pedro? Tá aí, só para terminar, eu queria agradecê-los e queria mostrar aqui, enquanto vocês estão mandando a pergunta, ou se vocês quiserem abrir o áudio, levantar a mão aí, a plataforma. Isso daqui é um ambiente de demonstração, é a visão que a gente tem em termos de itens que foram vazados. A ideia é poder dar essa visão para vocês, preenchendo aquele QR Code, fraude, leak, mostrar isso. Mas dentro de fraude, a gente vai trazer domínios, vai trazer aplicativos mobile, redes sociais, Surface, ou seja, a gente tem vários itens que a gente vai olhar do ponto de vista de fraude, e na parte de vazamento, código, referências a links que tenham, credenciais, são itens que a gente vai trazer também, tá? Então, esses são os 2 pontos que foram comentados aqui. E só para deixar aí uma referência, a plataforma, como eu falei, ela tem 2 pilares, mas você tem aqui outros módulos, Cloud, Infra e App.
E esses 3 módulos, se fizer sentido, por exemplo, para desenvolvimento seguro, para proteção da sua infraestrutura, para monitoramento de configuração da sua nuvem, a gente pode criar ou pode combinar um próximo webinar para tratar sobre isso, tá, pessoal? Então, eu queria só mostrar isso. Deixa eu ver se tem pergunta. Opa, Ronald, se você quiser falar ou escrever, fica à vontade aí. Eu vi que você levantou a mão. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom Tá me dia, ouvindo? obrigado pela participação aí. Opa. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Na plataforma de vocês, a gente tem como fazer a parte de buscas, né, a parte do thread, para a marca Unimed como um todo, ou tem que ser segmentado? E se for Unimed como um todo, teria como fazer uma iniciativa tipo nacional para a gente conseguir monitorar a marca? Porque eu vou te dar um exemplo. A gente já pegou casos de WhatsApp falso, que você consegue colocar qual plano você tem, aí ele gera um boleto customizado com os dados que você vai informando para qualquer Unimed ou outro, a Mil, qualquer outro plano. Uhum, Enfim. sim. Então, se a gente só monitora, vamos supor, eu estou monitorando Unimed Campinas hoje, mas Certo. tem sites que estão como Unimed que estão aplicando golpes para a Unimed Campinas, e esse cara está fora do escopo. Então, Uhum, eu queria sim. saber se tem alguma iniciativa nesse sentido aí. Boa, excelente pergunta. Ronald, assim, dá para ter, o que a gente tem na plataforma é uma estrutura multi-tenant. Então, a gente pode criar uma estrutura onde, a partir de uma base, você pode navegar entre as diversas Unimeds. E essa base pode ter características de busca geral. Então, nela, dá para buscar informações que são gerais, independente da Unimed. Dá para fazer isso. Mas de fato, só até para alinhar a expectativa, e você, até pelas respostas deu para ter essa visão, é uma busca, é gato e rato. Então, assim, a gente sempre vai ter o que fonte adicionar, a gente sempre vai ter informação a buscar, e a ideia é, quando eu tenho, inclusive, teve um parceiro nosso que falou de fazer busca da cadeia. Então, não é só da Unimed, né? A gente tem começado a olhar para poder trazer dados, não vai dar para trazer tudo, por questão ah, contratual, por questão jurídica, por questão até ética. Eu não vou trazer informações de toda a cadeia de fornecedores do que diz respeito à informação, mas trazer números. Então, por exemplo, Ronald, você falou no sentido da Unimed, mas você pode ter lá uma empresa terceira que te atende. Essa empresa terceira, como está o nível de exposição dela? E daí a ideia Sim, é a gente crescer nesse tipo, no que é chamado de chain, né, da cadeia de monitoramento, do supply chain, a poder fazer esse monitoramento. Mas do ponto de vista de estrutura da plataforma, e isso permite que seja feita a busca de forma geral e específica. E daí cada Unimed poderia ter acesso à sua informação e a Unimed geral ter um tenant dela com as informações que são gerais e não específicas, tá, de Ronald? Então é uma questão beleza. mais de configuração da plataforma. Agora, os Maravilha. desafios sempre vão ocorrer, tá? Obrigado. Imagina. Pessoal, mais alguma questão? Só vou fazer um parênteses aqui. Se alguém quiser continuar, eu tenho mais tempo. Aqueles que tenham outra reunião, fiquem à vontade, tá? Mas para aqueles que puderem aí, eu tenho mais um tempo para a gente conversar. Então, fiquem à vontade, só porque deu o nosso horário, como combinado aí no início. Mais alguma pergunta, algum ponto? Fiquem à vontade aí para levantar a mão ou mandar no chat. Opa, teve alguma coisa. Oh, valeu, Ronald. Eu vi que você mandou aqui.